Olá, abduzidos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele, esse aqui é a Abdução Literária e hoje é dia de recapitular os principais acontecimentos de O Poço da Ascensão, segundo livro da série de Mistborn em A Primeira Era. Estamos de volta aí com a nossa série de Mistborn. Esse então é o recap do segundo livro da Primeira Era. Espero que vocês tenham curtido aí esse recap. Aqui então a gente vai seguir esse mesmo estilo. Essa série então sobre Mistborn, ela vai ser uma série grandona que vai abordar desde a primeira até a Segunda Era, e já teve a leitura do prólogo, teve também a apresentação da história. Agora eu vou fazer os recaps dos 3 livros e depois eu vou partir para resenha, outro tipo de conteúdo. Tudo vai depender aí do feeling, né? O que eu estiver sentindo que eu tiver que trazer para vocês, eu vou trazer. Recentemente eu reli A Liga da Lei e também Secret Story. Então assim, vão ter vídeos muito legais aqui para essa série. Se você não leu, então, O Poço da Ascensão, fica aqui novamente o meu pedido, não escute esse recap. Vai ter assim, full spoiler de tudo. Eu vou falar sobre tudo mesmo. Segura aí a ansiedade. Esse recap é mais para quem então ou leu há muito tempo, não consegue lembrar, quer dar sequência na série, não consegue, não tem tempo, como aconteceu comigo, né? Não tem tempo de reler e quer então relembrar os principais acontecimentos, é mais então para refrescar a memória. E o meu parceiro, então, a base do meu conteúdo tá sendo o Coppermind, como sempre. Eu vou deixar tudo na descrição para vocês. Sem mais delongas, porque o conteúdo é muito longo, bora lá! Parte 1. Herdeira do sobrevivente. Straff Venturi fez um cerco à cidade de Lutadel com seus 50 mil soldados estimados. Depois que o Senhor Soberano caiu, ele acha que tem o direito de governar a cidade. Elend tá preocupado que a Assembleia vai se render para evitar um derramamento de sangue, né? E Brisa também desapareceu, ninguém sabe onde que ele tá. E o Elend não sabe, não tem certeza de onde a Vin está também. Tá tudo um caos depois então dos últimos acontecimentos que finalizaram o primeiro livro. A Vin, por sua vez, procura o Oresur quando ela é emboscada por um grupo com diversos alomânticos. Ela luta e percebe que tem uma ajuda misteriosa. Depois disso, ela sente alguns pulsos alomânticos que parecem distantes, mas são causados por uma figura feita de névoa, que tá parada perto dela, ali no telhado, só assim na espreita, observando. A figura, então, quando percebe que a Vin vai tentar se aproximar, desaparece. Ela se junta a Elend e conta a ele sobre o Vigia, sobre essa pessoa misteriosa que ajudou ela, e também a figura da névoa. Ham chega e diz para Elend e Vin que os alomânticos que Vin matou foram enviados por Set, um rei do domínio ocidental. Sazed examina o corpo de um Scar falecido em uma aldeia no domínio oriental. Dizem a ele que testemunharam que uma pessoa foi morta por uma espécie de névoa. Sazed realiza ritos fúnebres e enterra, né, o Scar. Ele fica na aldeia para ensiná-los a serem autossuficientes. Essa era a missão dele, né? Depois que o Senhor Soberano caísse, Sazed ensinaria várias habilidades aos Scar rurais, incluindo escrita, agricultura, medicina, tudo isso a pedido do Sínodo, né, o órgão governamental de Terres. Vin começa a ser seguida por membros da Igreja do Sobrevivente, que veem Vin como a herdeira dele, né, a herdeira do sobrevivente, uma importante líder de sua religião, e pedem sua proteção e bênção. Vin fica perturbada e foge. Mais tarde encontra um cão de caça para ser usado como novo corpo de Oresur, porque ela abomina a ideia dele usando um corpo humano. Mas, assim, ele protesta porque não gosta muito da ideia, né? Vin e Elend conversam constantemente sobre como
Elend é diferente de Kelsier, né? Na verdade, se Kelsier estivesse vivo, ele jamais teria escolhido Elend como líder, ele deve estar se revirando no túmulo. Mas Elend surgiu devido às dificuldades da situação. Ele é um nobre com pensamentos progressistas, treinado para liderar. Mas ainda um nobre, né? O que vocês acham disso? Marsh aparece na aldeia em que Sazed está, pedindo para que ele o acompanhe até uma fortaleza do Ministério de Aço, para que eles possam pesquisar em seus arquivos informações valiosas enquanto ele estiver desocupado. Marsh reitera a história de que as névoas estão chegando durante o dia. Vin persegue novamente o Vigia, e durante a perseguição ela percebe o uso do duralumínio, o que desestabiliza ela por um momento. Oresur traz um frasquinho para ela, e ele fica muito fofo como cão, gente, detalhe. Fica inclusive pré-estabelecido entre eles que ele vai sempre carregar um frasquinho dentro do seu corpo, o que é bizarro, mas acaba ajudando ela. Nesse momento, o Vigia então se aproxima e questiona Vin se ela realmente matou o Senhor Soberano e por que participa do que está acontecendo ali na cidade. Ele ainda diz que é insano e perigoso, um garoto rebelde. Sazed e Marsh viajam para o convento de Seren. Marsh diz que Sazed pertence a Luthadel, ajudando Elend e Vin e os outros, e que seu trabalho supera a tarefa que Sazed vem desempenhando em espalhar conhecimento para as áreas rurais. Sazed afirma que já enviou ajuda, mas Marsh responde que não é o suficiente. Vin e Hammond guardam Elend em uma reunião da Assembleia. Elend faz um discurso sobre o exército que sitiam, Luthadel, e propõe que as negociações com Straff sejam feitas antes de qualquer votação da Assembleia. Vin percebe que há uma terrissana na plateia e diz a Elend que ela nunca conheceu essa mulher antes, o que é incomum, já que Vin acha que todos os outros visitantes terrissanos da cidade procuram Vin para agradecê-la, por libertá-los da tirania do Senhor Soberano. Um mensageiro chega dizendo a Elend e Vin que um segundo exército está agora fora de Luthadel, mais um. Eles vão para o topo da muralha da cidade patrulhando o exército de Sete. Eles notam um cavaleiro deixando o exército e Vin percebe que é Brisa, tentando chegar a Luthadel enquanto é perseguido por arqueiros. Vin usa então dos seus empurrões de duralumínio para ajudá-lo. Brisa explica que ele era um dos conselheiros de Sete e que planejou fazer com que Sete atacasse Luthadel para forçar o impasse entre os dois exércitos invasores e melhorar a posição de barganha de Elend. Os guardas do palácio encontram dois esqueletos que foram deixados para trás por um Kandra, incluindo um conjunto de ossos muito fresco, e Vin percebe que um Kandra provavelmente está se passando por alguém do círculo interno ali de Elend. Parte 2. Fantasmas na névoa. Sazed e Marsh chegam e exploram o prédio de Seren, E Sazed armazena suas observações em uma mente de cobre. Sazed encontra uma câmara que foi usada para fazer novos inquisidores. Explorando mais, ele encontra uma placa de aço com gravações em um antigo dialeto de Terris que ele consegue decifrar sem dificuldade, como sendo escrito por um terrissano chamado Kuan, que primeiro proclamou Elend como o herói das eras, antes de perceber que ele tinha que impedir Elend de terminar sua missão. Uma nota importante, As gravuras, então, nessa placa de aço que o Sazed encontrou, compõem o texto das epígrafes no início de cada capítulo desse livro. Assim como aconteceu com o diário no primeiro livro, agora acontece então com essa placa. A Vin também percebe que as névoas estão chegando mais cedo, Ela então questiona Oresur sobre a sociedade dos Kandra. Ele responde que o Kandra infiltrado estará cumprindo o seu contrato. Diz que nenhum outro Kandra tem permissão para entrar na sociedade humana sem um contrato. E ele afirma também que um Kandra não pode ser afetado nem pode usar alomancia, mas se abstém de comentar por que um Kandra deve ser mantido longe dos inquisidores e também, até então, do Senhor Soberano. Ela tenta se aproximar, de Oresur e conhecê-lo um pouco melhor, mas ele se esquiva um pouco. Vin volta a perceber a mesma presença estranha do espírito da névoa. Ela encontra o espírito no terceiro andar de um prédio de apartamentos. Ela grita com o espírito, mas ele apenas avança e depois se dissipa. Ela sente um frio agarrar seu braço e uma dor profunda, indo de sua orelha, provavelmente aquela com o brinco, detalhe, para sua mente, fazendo ela cair da janela. Ela alivia a queda com a alomancia, mas começa a temer um pouco mais a névoa e esse espírito. Elend organiza uma reunião com a velha tripulação. A tripulação encontrou uma solução para formar uma aliança com um dos dois exércitos que cercam Luthadel. Elend não gosta da ideia, especialmente considerando que ele ficaria com uma consciência de culpa, porque eles queriam sabotar os suprimentos de comida e em seguida colocar os dois exércitos um contra o outro. Uma terrissana é pega bisbilhotando. Ela deseja falar com Elend a sós.
Ela é uma guardiã e uma feruquemista. O nome dela é Tynduil. Tynduil, é muito difícil falar esse nome, gente. Uma conhecida de Sazed. A sua especialidade são as biografias. Ela estudou a vida de grandes homens. Ela veio para ensinar Elend nas artes de como ser um bom líder. Sazed se vê sozinho. Ele encontra corpos de Ska que morreram de fome e de desidratação. Ele encontra um homem ainda vivo, embora à beira da morte. Ele tá com muito medo de sair porque há névoa aparecendo durante o dia. Vocês lembram daquele medo que as pessoas que os Ska principalmente têm da névoa? O homem se alimenta de um cadáver, tudo por medo de sair. Então ele decide que é o momento de voltar para Luthadel. Vin separa o diário de bordo de Elend, procurando referências ao espírito da névoa e também às profundezas. Ela percebe que o espírito da névoa, que a observa, era o mesmo que seguia Elend. No entanto, o diário de bordo de Elend fornece poucas informações. Tynduil tenta aconselhar a aparência de Elend. Ela dá a ele um uniforme e, apesar de suas objeções, corta seu cabelo para que ele pareça um militar, um guerreiro. Ele não deve usar nada além deste uniforme até o fim da guerra. Ele também recebe uma coroa para usar, um símbolo de autoridade. Demos chega, trazendo notícias de que um mensageiro chegou do autodenominado rei Straff Venturi. Vin, Elend e Uresur vão ao encontro desse mensageiro, que acaba então por ser o Vigia, olha só. E ele se identifica como Zane e afirma que Straff estaria disposto a sediar uma reunião em seu próprio acampamento. Elend responde que vai pensar sobre o assunto. Vin não conta para Elend sobre Zane, mas vai confrontá-lo e eles acabam lutando. Zane diz a Vin que eles, como Mistborn, pertencem às brumas e não aos nobres. Ela se pergunta se pode fazer Zane se voltar contra Straff. Zane observa Elend secretamente e ouve uma voz dentro de sua cabeça, dizendo para matá-lo, embora ele seja meio-irmão de Zane. Ele ignora a voz e retorna para o acampamento de Straff, depois de coletar as informações do espião. Ah, esse espião. Zane relata a Straff que tá ganhando ali aos pouquinhos a confiança da Vin, mas não tem certeza se ela tem um estoque de Ation. No caminho, então, para Luthadel, Sazed encontra um exército de Colos. Ele é capturado e levado ao líder dos Colos, que é o Iastes, que ordena que Sazed se torne seu administrador, que recusa, afirmando que tem negócios urgentes em Luthadel. Tynduil dá uma palestra para Elend sobre vários maneísmos que ele precisa mudar para governar seu reino adequadamente. E a Vin pensa no impostor e eliminar Brisa como suspeito, já que ele está acalmando as emoções do Elend. Arianne, a filha de Lord Set, chega a Luthadel em busca de asilo e procura por Brisa. Elend dá abrigo a ela e ela fica felizinha ao lado de Brisa. Ele aprontou muito quando ele estava junto com o Lord Set, gente. Imediatamente, Doxon propõe que Arianne seja feita de refém, ou pelo menos usada como moeda de troca com o Lord Set. Doxon odeia a nobreza e é muito raiz, gente. Eu vejo muito do Kelsier nas atitudes dele. Vin prepara um truque para verificar se Han é o impostor, fazendo com que Oresur o assuste para ver se ele queima estanho, O que ele faz? Oresur afirma, então, que os métodos de Vin ajudarão a eliminar suspeitos em sua busca pelo impostor. E ela diz para ele que ela se ressente por ele ser o único que sabia dos planos suicidas de Kelsier e que ele manteve esses planos em segredo porque estava cumprindo o seu contrato. Oresur acha que ninguém pode confiar em um Kandra devido à sua natureza e às suas habilidades, mesmo com o contrato. A discussão deles é interrompida e eles descobrem que Sazed voltou para Luthadel. Sazed conta à equipe sobre os 20 mil Colos no exército de Astes. Eles discutem planos de contingência para lidar com possibilidades alternativas quando o terceiro exército invasor aparece em Luthadel. Sazed também afirma que há algo errado com as névoas e que elas podem representar um grande perigo, embora indefinido ainda, e que ela está matando as pessoas. Depois ele encontra Tywin. Sazed está ignorando as ordens para ensinar e retornar a Luthadel. Ele se mantém firme e lembra a Tywin que ele estava certo sobre desobedecer o sínodo para ajudar a derrotar o Senhor Soberano também. Vin acaba lendo uma página então do diário de bordo de Elend que descreve uma fonte misteriosa semelhante à alomancia nas montanhas de Terres. Vin é convidada pela Tywin para ir comprar um vestido, que ela vai usar então no encontro com o Straff Venturi, e a Tywin acaba confrontando a Vin sobre o seu relacionamento com o Elend, E ela encoraja a Vin a falar brevemente para uma multidão de membros também da Igreja do Sobrevivente que se reúne ao lado de fora da loja de vestidos. Ela ouve tambores de alerta e corre para a muralha para ajudar a combater um exército invasor de Straff. Os soldados de Elend estão mal preparados ainda, mas o ataque é uma simulação para testar justamente as defesas da cidade. Vin e Elend se encontram com Straff Venturi em seu acampamento militar para negociar. Elend oferece uma aliança para lutar contra o exército de Set, mas Straff se recusa, até que Elend tenta blefar e oferece o suposto esconderijo de Ation, e Straff pede para falar com Elend a sós. Straff afirma que
só concordaria com essas exigências de Elend se ele acompanhasse Straff até as muralhas da cidade e a entregasse. Elend se recusa, né, e Straff chama seus soldados para matar Elend. Elend avisa Straff que ele não sobreviveria, e é bem claro, ouve tudo ali do lado de fora quando Zane aparece. Depois de deixar, então, Elend e Vin partirem, Straff pondera por que ele fez isso, né? Porque ele poderia ter matado eles ali mesmo. E o quão poderosa será que a Vin é, né? Straff, então, muda seus planos e ordena que Zane mate Vin. Zane concorda, mas diz que precisará de alomânticos para ajudá-lo. Straff concorda em enviar seus filhos, meio Ska, para ajudar. Elend e Vin discutem sobre o seu blefe, né, contra Straff, enquanto retornam a Luthadel, quando ele recebe uma nota da Assembleia afirmando que ele não é mais rei. Parte 3. Rei. Tywin repreende Elend por escrever um código legal que permite à Assembleia depor o rei. Tadinho, gente. É coração bom ou burrice? Os dois, principalmente burrice, né, gente? Dockson afirma que Elend deve manobrar em torno do voto da Assembleia para se manter no trono. E Trevo e Tywin instigam, então, o Elend a usar a lei marcial para se manter no controle, mas ele se recusa. Ele é muito bom moço, né, gente? Tanto que até irrita às vezes. Só às vezes. Tywin aconselha, então, Elend a não se distrair com Vin. Caesar, então, transcreve as inscrições de Seren. Ele percebe que poderia passar, assim, anos estudando e analisando esse documento. A Vin, ela lê a inscrição e pergunta o que são as profundezas. E Caesar responde, então, que existem várias teorias sobre a natureza das profundezas, mas nenhuma explicação concreta. Ela revela, então, para o Caesar que viu a mesma criatura que estava seguindo o Herói das Eras. E também especula que o Herói das Eras pode precisar retornar para lidar com as névoas, né? Embora Caesar discorde de sua conclusão. Caesar, então, fala sobre a vida com a Tywin como uma criadora de terres, né? Já que ela tem mais de 20 filhos, todos carregando a genética da feruquemia para continuar sua linhagem. Elend nomeia, então, Lord Penroe para ser o chanceler da Assembleia para presidir as reuniões na sua ausência como rei. Elend então se dirige à Assembleia e fala sobre seu encontro com Straff, afirmando que o legado de Kelsier na Vin impedirá de atacar a cidade. E Elend também afirma que está desapontado por ter sido deposto, mas não vai recorrer. Ele então levanta a questão de nomear um novo rei. Penroe e Elend concebem indicações, assim como Lord Set, que acaba por estar entre os espectadores infiltrado. Lord Set, então, fala porque ele acredita que deve ser eleito para o cargo de rei. Ele argumenta que o seu exército, junto com o de Elend, pode, então, conter os outros invasores e que ele governaria bem e garantiria que todos os membros da Assembleia fossem recompensados por apoiá-lo. Set, então, tem permissão para entrar na cidade e ocupa uma das fortalezas abandonadas, acompanhado por 1.000 de seus soldados para proteção. A reunião é encerrada. A Vin se pergunta se ela é a verdadeira heroína das eras. Oresur revela para Vin que os Kandra têm uma religião, surpreendendo ela, que acreditava que o Senhor Soberano, né, destruiu todas as religiões durante o seu reinado. Oresur então fala de profecias Kandra que afirmam que os humanos se matarão porque são da ruína, enquanto os Kandra são de preservação. Oresur também fala de um vínculo entre os Kandra e os Kolos. Vin e Oresur vão investigar a possibilidade de Dockson ter sido substituído por um impostor Kandra. Ela pede a Dockson para revelar, então, e comentar sobre uma conversa aleatória que eles tiveram quase 2 anos atrás para testar a memória, né, e personalidade em busca de mudanças. Dockson disse que sua opinião sobre a nobreza mudou, né, para uma posição mais moderada, e Vin se sente confiante de que sua resposta prova de que ele não é o impostor. Mas Oresur responde que um Kandra pode sim ser capaz desse grau de personificação, né, já que eles são especialistas nisso. Elend e sua cúpula, então, envolvendo Caesar e Tywin, Vin entra na biblioteca e menciona o poço envenenado, mas Elend responde que já está ciente disso. Ela começa a se sentir insegura sobre Elend e ouve a voz de Rin dizendo a ela para o deixar, antes que ele faça o mesmo com ela. Vin ouve um barulho do lado de fora e vai investigar, encontrando Zane. Ele ataca ela e ela percebe que ele está queimando o Ation. Zane interrompe o ataque e pergunta se Vin realmente não tem Ation. E ela responde que usou sua última conta contra os assassinos de Set. Zane diz que Straff quer que ele a mate, mas ele prefere levá-la embora com ele, né? E que ele é sim o meio-irmão de Elend. Zane também menciona que os Kolos estão a um dia de Luthadel. Que novelinha mexicana, né, gente?
Vin e Elend então vão encontrar Seth. Durante o jantar, Elend e Seth discutem a partida de Brisa e Arianne do acampamento de Seth e as ameaças vazias de Elend, né, de ferir a filha dele. E Seth descreve seus planos para Luthadel se ele assumir o trono. Caesar então oferece conforto a um grupo de refugiados recém-chegados que estão alojados em um depósito de armas, né? Ele faz o possível então para manter a sua palavra, para manter ali o seu serviço, né, dado pelo sínodo. Brisa usa sua alomancia para acalmar a todos, os refugiados, Caesar, Tywin, ele fica ali constantemente trabalhando. Ele reflete que Caesar e Tywin não se odeiam na verdade, sentem o contrário. Elend e Ham chega e Brisa acalma Elend e Ham também. Trevo e Brisa relembram Kelsier e como eles ficaram para ajudar Elend por um senso de responsabilidade. Arianne aparece para fazer companhia a Brisa. Vin observa Arianne usar alomancia para perturbar as emoções de Brisa. E ela diz então para Oresur que Trevo não é um Kandra, porque ele tá usando uma nuvem de cobra ali para se proteger da manipulação. E ela segue Demolks para confrontá-lo, mas descobre que ele tem sido secretamente membro, né, de uma das igrejas do sobrevivente. E Demolks prega então que Vin ajudará a restaurar o mundo e que os Sky incitam então os representantes da Assembleia a votar para restaurar Elend como rei. Depois do seu discurso, então, Vin confronta Demolks, mas promete manter seu segredo de todos da equipe, né, de que ele é, então, um membro da Igreja do Sobrevivente. E ele fala sobre a sua fé em Kelsier e sobre rumores de um céu sem cinzas e um sol amarelo. A Vin, então, duvida de que Demolks seja um Kandra. Caesar e Tywin, ele constantemente estudando sobre as inscrições e também sobre o diário. Eles debatem sobre as teorias, sobre os perigos da névoa e também sobre a tal profundeza. E ele acaba falando para ela que ele acha que tem conexão às profundezas e os perigos. Então, a mudança, na verdade, ali das brumas, né? Tywin, então, afirma que tá partindo para dar conselhos ao exército de Elend, mas expressa seu desejo por Caesar e ele pede que ela não vá para que ela fique junto com ele. E ela fica. Vin, então, e Elend aparecem, né, na Assembleia para eleição do rei. Elend, então, revela que tem uma surpresa, mas não conta a Vin o que é. Vin percebe, então, algumas pessoas agindo de forma suspeita ali na plateia. Elend anuncia sua devoção ao sobrevivente e apela, então, aos votos da Assembleia. Ele percebe que Vin está em alerta e um homem, de repente, ataca Elend, mas ele segura o atacante por instinto. Vin chega para ajudar Elend a lutar contra meia dúzia de alomânticos que surgiu ali, tentando matá-lo e também a Seth. A capacidade, então, de luta da Vin é um tanto limitada, porque ela tá num espaço com muitos espectadores também, ela tem medo de machucar outras pessoas, mas ela consegue matar todos os inimigos com a ajuda de Oresur. Ela vê que Elend tá horrorizado com a brutalidade da luta e como ela acabou matando os seus inimigos, né? Mas fica inconsciente quando seu estanho se esgota. Elend afirma que não sabia o quão perturbador seria ver a Vin lutar, né? E ele e o Ham concordam que os assassinos foram enviados por Straff. Elend é informado por um mensageiro que a Assembleia se reuniu novamente na mansão de Penro para votar. Na primeira rodada de votação, Penro, então, recebe 15 votos, Elend 7 e 7, 2. Dessa forma, então, Penro é eleito com a maioria dos votos e Elend admite a derrota. Parte 4. Facas. Straff briga com Zane por ele não ter matado Seth e Elend, né? E por desperdiçar a vida de outros 6 de seus filhos ilegítimos e alomânticos. Straff é um exemplo de pai, não é mesmo? Ele também fica perturbado porque a Vin sobreviveu e ele sabe que o Zane tá lelé da cuca. Ele se encontra, então, com o pau-mandado do rei Penro, lhe dá garantias em troca da cidade de Luthadel, e ele quer deixar, então, Penro governar, né, em troca de Action. Mas ele tá temeroso em se mudar pra cidade porque ele tem medo da Vin. Vin acorda no hospital e Elend tá lá junto com ela. Ele fala que o Penro agora é o rei e ainda se sente ressentido com ela, lembrando de como ela matou aquelas pessoas, né, da brutalidade que foi aquela luta. Vin percebe e ouve a voz de Rin, seu irmão, dizendo que todos vão abandoná-la. Elend diz a Vin que Oresur viveu e tá consumindo um novo hospedeiro. Quando Vin acorda de novo, Zane dessa vez tá lá na sala junto com ela, né? Ele diz a ela que os assassinos eram de Seth e que Penro fez um acordo com Straff. E Zane dá a Vin uma pepita de Action e sai depois dizendo a ela pra ficar segura. Ele tá bem em cima do muro, não sabe pra que lado vai. Oresur retorna em um novo corpo de cão, relutantemente conta a Vin algumas informações ali não confidenciais sobre os Kandra, por exemplo, que eles não são imortais, que eles não existiam antes da ascensão do Senhor Soberano, que o Senhor Soberano que os criou e construiu um meio de controlá-los. A Vin, né, usa da alomancia pra acalmar os ânimos de Oresur e fazer com que ele continue falando, mas ele fica chateado,
né, por ter revelado demais, e a Vin promete nunca mais acalmar Oresur novamente. Ele fica perturbado e diz que Vin não deveria ter sido capaz de fazer isso, e que ela é como um dos poderosos alomânticos de antigamente, um dos alomânticos mais poderosos que ele já viu. Caesar e Tywin, então, discutem sobre a placa de metal e o diário de Elend. Algo ali não bate, não faz muito sentido, porque Kuan se opôs a Elend não tá nítido, e porque Kuan enviou Hashek pra matar e atrapalhar Elend, né? Todas essas questões, então, estão ali na cabeça do Caesar, ele tá tentando montar esse quebra-cabeça. Elend e Ham, então, usam uma passagem que Ham usa há anos para sair discretamente de Luthadel, né? Elend prossegue por conta própria, encontrando uma patrulha Colos para levá-lo até Iastes. Elend e Iastes, então, discutem, e o seu antigo amigo ameaça tomar Elend como refém, até que Elend revela que, na verdade, foi deposto. E ele pede a Iastes, então, para levar os Colos embora antes que eles ataquem Luthadel. Mas Iastes acaba não concordando, né? Elend esfaqueia Iastes e usa como refém para escapar do acampamento humano. Elend ataca um pequeno Colos e o mata, pega sua espada, suas bolsas e escapa do acampamento. Oresur conta para Vin sobre a viagem de Elend até o exército Colos, e Zane reaparece afirmando que Demolx está traindo Elend a mando de Set. Zane sugere que eles vinguem Set, então por isso, e forcem seu exército a se retirar. Oresur avisa Vin para não ir, mas ela ignora o Kandra. Vin e Zane então se aproximam ali da onde Set está e acabam matando muitos guardas usando suas alomancias, suas moedas, e eles trabalham juntos para matar então um esquadrão de soldados, até que eles se deparam com mata-brumas, mas eles conseguem então ultrapassar e chegar até Set e seu filho, e tentam descobrir se algum deles é Mistborn, mas nenhum é. E Set admite que ele não possui mais alomânticos, todos morreram meses atrás. Zane chega, mas Vin pede a ele para ter misericórdia ali com Set e seu filho, e ele diz que Vin ainda está sendo controlada, sabe? Ele fica muito bravo e vai embora. Briza observa enquanto o exército de Set se retira, e Trevo especula que Straff pode se retirar e deixar o ataque Colos enfraquecer Luthadel para facilitar sua própria invasão depois. Elend, Ham e Fantasma especulam por que Vin atacou a fortaleza de Set. Ham diz que Vin está aguardando segredos e trabalhando com outro nascido da bruma. Oresur leva Elend até Vin, que está escondida em um prédio abandonado que antes já foi um antigo covil de Camon. Vin conversa ali com Elend, fala um pouquinho sobre o que está sentindo e fala também que precisa deixar Luthadel para ir para o norte, para Terres. Vin aparece para falar com Caesar e pede conselhos, né? Se ela deveria ficar com Elend ou com alguém mais parecido com ela. Claro, pensando em Zane, né? Nessa novelinha mexicana ou Malhação, como vocês preferirem. E Vin sai e Elend aparece para pedir conselhos semelhantes para o Caesar, né? Eles são muito fofos, gente, como eu amo. E Caesar acha que eles foram feitos um pro outro e que ele deve garantir que eles não estejam em Luthadel quando ela for conquistada pelo Straff ou pelos Colos. Briza acaba recebendo um recado, então, sobre uma reunião organizada por Caesar. E chega lá, ele vê Trevo, Ham e também Doxon. Eles discutem a possibilidade, né, da retirada de Straff e o ataque do Colos, né? E ele quer ficar, defender a cidade, mas mandar Elend, Vin e também Fantasma e Tywin para outro lugar. Straff tenta subornar Zane com herança e Action. Zane rebate dizendo que Straff deveria se retirar e permitir que Luthadel fosse atacada pelos Colos, né? E que Vin ia embora com Zane. Ele parte com alguns frascos de metais e contas de Action e reflete sobre o pico em seu peito. Algo importante, hein, gente? Vin pensa sobre suas falhas e ouve uma batida distante que ela percebe ser o poço da ascensão. Zane aparece e tenta fazer Vin deixar Luthadel junto com ele. Ela valoriza demais a confiança de Elend e desiste, não vai com ele. E Zane, como não sabe lidar com o não, fica furioso e ataca Vin. Vin emite um comando, então, para Oresur para dar a ela um Action que ele estava guardando, né, há um tempo, mas ele ignora e, em vez disso, obedece a Zane, que se revela ser o seu verdadeiro mestre. Zane chama o Kandra de Tin-Sun. Vin percebe então que Tin-Sun, esse tempo todo, era o verdadeiro espião. Enquanto Zane e Vin lutam, Tin-Sun grita sobre como Vin sabe sobre os Kandra, ajudando a Vin, né? Lembrando então de sua fraqueza, ajudando ela de forma indireta. Ela queima duro-alumínio
e é capaz de usar calmantes para controlar Tin-Sun. É uma luta equilibrada, porque eles já lutaram muito juntos, né? Eles se conhecem, e ao mesmo tempo insana, porque estamos falando de Zane, mas Vin vence e acaba esfaqueando ele no pescoço. Zane tá morrendo, percebeu que Vin de alguma forma o enganou, e ele acha que Vin era especial, porque a voz de Deus em sua cabeça nunca disse para matar ela. Deus diz a ele que é claro que ele não queria que Zane matasse Vin, e que ele nunca foi louco. Ai, ai, essas vozes da cabeça quase todo mundo tem, não é mesmo? Falemos disso mais pra frente em outro momento. Vin observa então Zane morrer. Tin-Sun diz que seu contrato é nulo porque Zane agora tá morto e que ele deve retornar à pátria Kandra e pede perdão a Vin por suas traições. Tin-Sun diz também que traiu seu povo ao revelar como os alomânticos poderiam controlar os Kandra, né? E se despede. Elend então considera suas opções para lidar com o exército Colos de Iastes quando Vin aparece ferida ali por sua luta e diz a Elend que matou seu meio-irmão, o que o deixa chocado. Elend então convoca Sazed para fornecer cuidados médicos para Vin, e ela fala da capacidade de confiança então de Elend e pede Elend em casamento e ele aceita. E rapidamente Sazed realiza uma breve cerimônia então ali em uma de suas religiões e os declara casados. Sazed então menciona o Poço da Ascensão como uma solução para seus problemas e aconselha Elend a acompanhar Vin ao poço ao norte das montanhas de Terres. Sazed também defende deixar Straff tomar Lutadel para aumentar as chances de uma transição pacífica, enquanto Elend se rebela de fora da cidade. Eles dois, então, planejam partir no dia seguinte, junto com Tywin e Fantasma. Sazed observa Elend e Vin partirem, pensando consigo mesmo sobre como ele mentiu sobre o Poço da Ascensão para salvar suas vidas, enganando-os para que saíssem antes da queda de Lutadel. Parte 5. Neve e Cinzas. Brisa, Demolk, Sazed, Ham e Trevo assistem do topo da muralha, o novo lugar favorito, que antes era o telhado, agora é a muralha da cidade, né? Enquanto o grupo de Elend foge do exército de Straff. Sazed conta a Brisa que Tywin decidiu ficar, mas não sabe por quê. Depois de escaparem dos batedores de Straff, Elend, Vin e Fantasma levantam o acampamento, Fantasma ali segurando Belinha dos recém-casados. Fantasma diz que eles estão sendo seguidos por 5 homens. Sazed enche suas mentes de metal em preparação para o ataque Colos em Lutadel, e fica sabendo por Trevo que o exército de Straff se retirou. Eles discutem as terríveis circunstâncias de ter que defender a cidade enquanto são superados em número pelo exército de Iastes. Sazed e Tywin discutem sobre por que permaneceram na cidade enquanto Elend e Vin partiram. Então eles se abraçam brevemente antes que um alarme soa. Vin invade o acampamento dos homens que estão seguindo seu grupo e descobre que eles são liderados por Iastes, que decidiu abandonar os Colos para seguir o grupo de Elend em segurança. Iastes diz que os Colos tornaram-se muito indisciplinados para que ele os controlasse por muito tempo. Elend fica com raiva porque Iastes deixou os Colos fora de Lutadel sem nenhum líder ou controle e executa seu velho amigo ali mesmo. Fantasma admite que Sazed enganou Elend e Vin para que deixassem a cidade para que sobrevivessem ao ataque que se aproximava. Vin percebe que o Poço da Ascensão, na verdade, está em Lutadel e eles decidem voltar para tentar ajudar os sobreviventes do ataque. Vin corre à frente a toda velocidade para tentar ajudar. Brisa tenta acalmar os soldados que estão defendendo o portão do ataque Colos, né? Ele até tenta acalmar os Colos, mas não dá muito certo. Brisa e Trevo se perguntam como é que eles foram parar nessa situação, como que um bando de ladrões acabou liderando um exército condenado. Ai, eu amo demais eles, gente. Tudo isso enquanto os Colos, então, quebram o portão e entram na cidade. Sazed, que está guardando outro portão, né, liderando ali as forças, acha que aquele portão não vai conseguir segurar a força dos Colos, né, quando ele vê um grupo de Scar e diz a eles para voltarem, né, para suas casas, mas eles se recusam e dizem que eles estão lá para ver o Colos ser derrotado pela herdeira do sobrevivente, pela Vin, né, e aí eles informam que a Vin se foi, mas os Scar permanecem firme e forte, né, falando que, na verdade, vão vigiar o Sazed, que é chamado de primeira testemunha sagrada. O Colos rompe o portão e Sazed fica para lutar, liderando os soldados na batalha. E enquanto, então, a batalha vai ocorrendo, a gente vê que a Vin está a horas de Lutadel, ela chega a ficar sem estanho, ela para numa vila, ela vai fazendo, assim, o que ela pode para correr desesperadamente e dá muita agonia. O Straff e seu exército estão lá fora de Lutadel, só observando, e eles vão deixar os Colos entrar, fazer a festa por algumas horas, né, e quando eles estiverem cansados, eles vão invadir e tomar a cidade para eles, expulsando os Colos.
Sazed luta e consegue tirar os colos da área ali o suficiente para fechar o portão de novo e usar sua mente de metal, né, sua mente de ferro, para ganhar peso e manter o portão fechado. Isso dá apenas um alívio temporário quando a mente de ferro de Sazed se esgota e o Colos avança novamente. E Sazed descobre que o lugar onde Tynduin estava também caiu. Colos irrompe outro portão e Trevo ordena que Brisa e os seus soldados de lá se retirem para a cidade. Brisa observa enquanto um Colos derruba Trevo e corre para se esconder em um prédio. Os Colos invadem a casa Venturi e matam Doxon. Deus do céu, essa parte é muito triste, socorro. A Arianne implora para o seu pai, que é o Set, né, que envie seu exército para lutar contra os Colos e ajudar de alguma forma, mas ele se recusa, dizendo que se submeterá a Straff, todos os bons homens morrerão em Lutadel. Sazed consegue lutar por horas contra os Colos até que sua mente de estanho também se esgota e ele se prepara para ser morto quando, enfim, Avin chega. Os Ska começam a cantar enquanto Avin usa a Lamancia no portão para esmagar todos os Colos próximos, daquele jeito que só ela faz, até que Sazed convence eles para fugir dali, né? Mas eles estão satisfeitos agora. Vin continua lutando incessantemente contra os Colos, mas percebe que não vai conseguir, não vai ser capaz de derrotar todos eles sozinho. Ela fica sem estanho, quase cai inconsciente. Como último recurso, ela usa um empurrão de duramínio e percebe que ela é capaz de controlá-los telepaticamente. E percebe que essa é a fraqueza que o Senhor Soberano construiu deles. Ela é foda, né, gente? Ela chega então com seus Colos controlados e ordena que Lord Penro envie soldados para proteger então os cidadãos e localizar os Colos que ainda resistem para ela. Ele obedece, claro. Sazed a atualiza sobre o status de sua tripulação. Eu acho que aqui vale uma observação, que o Brisa, ele se escondeu, mas ele não ficou nada contente por ter se escondido pela sua covardia, então ele ficou bem triste com a sua atitude, né? Sazed também localiza o corpo de Tynduin, que é uma cena extremamente triste, né? Ele localiza ela depois de horas de busca e lamento, mas ele não consegue escolher nenhum rito religioso para realizar por ela, né? E ele acredita também que nenhuma religião faz mais sentido para ele. Straff, né, acorda pleno na manhã seguinte e o seu general relata que a luta na cidade parece ter acabado. No entanto, eles percebem que há Colos alinhado ao lado de fora da muralha com soldados humanos, o que pega Straff desprevenido, né? Porque parece que eles estão unidos. Eles atacam o exército então de Straff e de repente ele percebe Vin voando pelo ar em sua direção. Essa cena é épica demais. E a Vin chega e corta o cavalo dele ao meio, né, quando ele cai derrubando Straff e começa a atacar os seus oficiais. Eu só sinto muita pena do cavalo, gente, muito mesmo. Precisava mesmo disso, Sanderson? Vin força, então, Penro, Set e Janarly, que é o general do Straff, a aceitar Elend como seu superior, como seu imperador. Depois disso, ela deixa Sazed no comando e parte para descansar. Maravilhosa. Parte 6. Palavras em aço. Elend e Fantasma então chegam a Lutadel e se juntam ao grupo de refugiados entrando na cidade. Sazed revê o diário que escreveu junto com a Tynduin e relembra. Ele lê suas anotações sobre o Herói das Eras e tem a premonição de que algo não parece certo, alguma coisa não bate. A Vin aparece e diz pro Sazed que o posto da Ascensão tá em Lutadel, que ela sente puxando ela, chamando cada vez mais ela. E ela também fala de como puxou as névoas para derrotar o Senhor Soberano, como ela tem essa conexão com as névoas, com as brumas de alguma forma. E o Sazed responde então que o poço estava nas montanhas de Terres, mas a Vin diz que o Senhor Soberano mudou a geografia do mundo. Elend, Ram e Fantasma caminham por uma multidão nas ruas de Lutadel e se encontram com Vin, que informa a Elend que agora ele é o imperador. Vin leva Elend, Ram e Fantasma em direção a Credit-Shao, então, onde ela acredita que o Poço da Ascensão está localizado. Elend observa que as brumas parecem estar se afastando de Vin. Vin acha que o poço está pulsando com mais força agora que seu poder atingiu sua capacidade máxima. Sazed lê as notas e observações de Quan de que ele estava incorreto ao proclamar Elend como o Herói das Eras. Sazed fica confuso com uma aparente contradição que não consegue identificar. O espírito da bruma aparece de repente, assustando Sazed e aponta para o centro da cidade. Sazed deduz que pode não ser bom para Vin encontrar o poço e começa a ir em direção então a Credit-Shao também, enquanto as pessoas começam a gritar de terror do lado de fora. Sazed encontra o corpo de um Ska que morreu dolorosamente enquanto seguia o espírito da bruma
que leva em direção a Crest Shaw. O espírito nega ter matado o Scar, né? Sazed entra na fortaleza enquanto o espírito fica do lado de fora das brumas. Sazed encontra Marsh, que diz que Sazed não deveria ter ido lá e que gostaria de saber por que precisa matar Sazed. Marsh então empurra alomanticamente os braçadeiros de Sazed, fazendo-o bater na parede. Essa dualidade do Marsh me matava quando eu tava lendo, porque eu ficava muito confusa. Hoje eu entendo tudo, é claro, porque que ele agia dessa forma, mas me deixava muito confusa. Sazed é gravemente ferido então por Marsh, mas ele usa suas mentes metálicas para se curar e melhorar seus sentidos e tentar confrontar o Marsh de alguma forma. Até suas mentes se esgotarem, então Marsh ganha vantagem. Ele tenta acabar com Sazed, mas ele é atacado por trás por alguém que quebra uma bengala de duelo em seu crânio. Vin, Elend e Ram e Fantasma encontram um depósito de comida e um mapa do Império Final. Eles continuam sua busca pelo poço. Eles encontram uma segunda caverna maior, né, com muita fumaça, e vão em direção a uma luz. Elend segue Vin em direção a essa fonte de luz, né, que acaba sendo uma piscina branca e brilhante. A Vin diz que é o poço da ascensão e teme que ela não use o poder adequadamente se o pegar, né? Mas Elend a tranquiliza, falando que ela vai fazer a coisa certa. Elend acaba vendo uma pepita de metal num disco de argila. Vin e Elend chegam até o poço e o espírito da névoa aparece e esfaqueia Elend no estômago, ferindo mortalmente. Marsh fica inconsciente com o ataque de Ram, então que voltou, né, deixou a Elend e a Vin e o fantasma, voltou e conseguiu salvar o Sazed, e eles continuam descendo as escadas para encontrar a Vin. Enquanto Elend está morrendo, Vin entra na piscina brilhante. Sazed chega, mas é tarde demais para impedir Vin. Vin absorve o poder do poço, removendo seu brinco devido a uma pitada de dor que tem ali no local, e sentindo como se estivesse pegando fogo com o poder que está absorvendo. Uma voz diz a ela que ela sabe o que deve fazer. Ela vê através do mundo, e a voz diz que as profundezas são as brumas assassinas. Ela está de volta, e se ela tentar parar as profundezas, o mundo será arruinado. Ela solta então o poder, ela deixa o poder ir embora, e escuta então uma voz dizendo que está livre. Vin segura Elend enquanto ele se agarra à vida e se desespera, porque o poço é drenado e a coisa, seja lá o que ela seja, se foi. O espírito da bruma reaparece e estimula Vin a pegar, então, a conta de metal que o Elend tinha visto mais cedo e leva de volta a Elend. E ela percebe que deve alimentar, então, Elend com aquele pedaço de metal. Ela o alimenta, então, e depois dá para ele um de seus frascos de metal e observa em choque quando Elend queima estanho e começa a se curar. Epílogo. Sazed chega ao conventual de Seram, compara sua fricção com a placa de metal e vê que as duas não combinam. A placa de metal afirma que Elend não deve alcançar o poço da ascensão, pois não deve permitir que ele liberte a coisa que está aprisionada lá. Sazed lê a seção final da placa, que faz referência a profecias que são alteradas por uma força malévola para fazer com que Elend libere o poder do poço, levando ao desastre. E o plano de contingência de Kuan era Hashek matando Elend para evitar que isso tudo acontecesse. Sazed perde toda a fé ao ler essas palavras. Vin e Elend estão na muralha da cidade de Luthadel. Vin diz a Elend que ela cometeu um erro desastroso ao libertar a criatura que estava presa no poço, e que isso pode ser pior do que qualquer coisa que o Senhor Soberano já tenha feito. Elend garante que os dois vão sobreviver mesmo assim. Chegamos ao fim, então, de mais um recap. Ai, eu tô cansada, gente. Ai, às vezes dá alguma diferença entre uma voz e outra, mas é porque eu gravo em dias diferentes, né? Porque é um pouco cansativo. Então, se vocês perceberem essa diferença, da última vez acho que deu mais diferença ainda, porque eu gravei com fones, com microfones diferentes também. Mas é isso. Bom, esse livro aqui, gente, eu gosto muito dele. Recentemente era um dos meus livros favoritos da Primeira Era, porque eu acho que ele é o livro mais surpreendente. É o livro que eu não esperava nada e ele me entregou tudo, sabe? Eu demorei muito pra pegar esse livro depois que eu li o primeiro, porque eu desanimei um pouquinho com a morte do Kelsier, porque era o meu personagem favorito do primeiro livro. E depois que ele morreu, eu falei, caramba, é o personagem mais carismático, é o personagem que eu mais gostava. Eu acho que agora vai ficar um vazio na história, né? Como que eu vou lidar com isso? Mas eu fiquei surpresa, porque quando eu peguei esse livro pra ler, eu não senti tanta falta assim do Kelsier.
Acho que o Sanderson ele conseguiu preencher muito bem a história. A Vin continua como protagonista, mas a gente também tem o ponto de vista do Elend, a gente tem o ponto de vista do Sazed, que é muito bem-vindo, o ponto de vista dele. Mais pra frente a gente vai ter outros pontos de vista também na história, mas eu gostei muito dessa dinâmica de trocar alguns pontos de vista e trazer outros diferentes pra dar um frescor, assim, deu meio que um restart mesmo na história. E o Kelsier, a presença dele continua muito forte, né? Porque a gente vê toda uma religião ali em cima do seu personagem, mas eu acho que ele não fez tanta falta quanto eu imaginava que fosse fazer. E esse é um livro muito mais parado, é um livro mais político. Tem ali uma novelinha mexicana ali no meio, uma malhaçãozinha ali no meio, mas eu acho que não prejudica em nada essa história. É um livro que ele vai trabalhando a sua tensão no decorrer das páginas, e a tensão ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo, e depois implode tudo ali, e a gente tem um dos melhores finais do Sanderson. Esse final, ele é incrível, sabe? Ele é frenético, a gente vê essa invasão que, por mais que ali a nossa tripulação tentasse se preparar, não teve jeito, não deu outro, foi um desastre. Eles deram o melhor que eles podiam, eles deram as suas vidas ali para defender a cidade dos Colos, e é muito triste ver os personagens que a gente aprendeu a gostar tanto ali morrendo, sabe, por aquela causa, e ver a Vin desesperada correndo a horas de distância, e quando ela chega, sabe, ela consegue salvar tudo, e é uma personagem maravilhosa, incrível. E nesse livro, antes ela não era, mas nesse livro ela se tornou minha personagem favorita. Porque ela foi muito bem trabalhada, ela tem as suas questões ainda de imaturidade e também de insegurança, que vai sendo trabalhada ao longo do livro, mas é uma personagem que tá amadurecendo, tá ficando incrível. E é isso. Tem ali alguma questãozinha também com relação ao Elend, que quase morre. E eu fico meio assim com essas quase mortes, sabe? Que às vezes funcionam só pra assustar a gente. Mas tá tudo bem também, eu acho que depois é muito bem justificado, e eu gosto muito desse livro. Então, é por isso que eu acho que eu vejo ele como um dos meus favoritos, porque acho que de todos os livros, do 1, do 2, do 3, é o livro que eu tinha menos expectativa, e é o livro que mais me surpreendeu, e assim, definitivamente é um dos melhores finais. Se bem que é um final melhor que o outro, né? Mas enfim, é um dos melhores finais. Agora eu quero saber de vocês, quero saber quando que vocês leram esse livro, porque se você tá aqui até agora é porque você já leu esse livro, pelo amor, gente. Eu tô contando aqui tudo pra vocês, full spoiler, não quero atrapalhar a experiência de ninguém, mas como você tá aqui, eu sei que você já leu, eu quero que você me conte também um pouco da sua experiência, como que você vê esse livro, se você gosta, se você é da turma chata que não gosta desse livro, se você é que nem eu, que você gosta também, vamos conversar aqui nos comentários. Eu amo conversar com vocês. Isso só faz sentido, gente, se vocês conversam comigo, tá? Porque eu me sinto aqui falando sozinha. Então, por favor, vamos interagir. Vocês podem conversar comigo através do site, através do canal do YouTube, tem as minhas redes também aqui, seja por onde você tá escutando, se é pelo Spotify ou pelo YouTube, tem como você conversar comigo, então vamos conversar nos comentários. Espero que vocês tenham curtido, então, esse recap. O último, que vai ser, então, do Herói das Eras, vai ser agora em fevereiro, e depois a gente parte para as resenhas. Eu acho que eu vou chegar com a primeira resenha de Secret Story, e depois com a resenha de A Liga da Lei, e por aí a gente vai. Se você tá me escutando pelo YouTube, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Deixe também seu like se você gostou desse episódio. Compartilhe ele com os amigos que já leram o Poçação, por favor. Ou se não, compartilha outros episódios aí com os seus amigos. E até o próximo.